Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos quem nos assiste pelas redes sociais, desejando também muita paz, equilíbrio e alegria aos seus lares. Nós estamos começando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa questão ela é tratada também nas questões 918 e 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a perfeição moral. Sabemos que o Livro dos Espíritos fala sobre as 10 leis naturais, e no final do livro, o livro tem 1019 perguntas, mas para o final do livro ele também está falando sobre a perfeição moral. E nessa lição, nessa 918, ele vai dizer o seguinte, a codificação vai dizer o seguinte, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele é benigno, é benevolente, é caridoso, é indulgente. Então, essas são as características do homem de bem, que é trazida pela codificação da doutrina espírita. Quando Jesus proferiu a parábola do bom samaritano, que nós já falamos muitas vezes sobre a parábola do bom samaritano, que ele é inquirido, ele é perguntado, o doutor da lei pergunta a ele como deveria fazer para ganhar o reino de Deus, e ele então dá a exemplificação daquele que tinha usado de misericórdia para com o outro. Mas o Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele ainda complementa, porque nós sempre falamos que o trabalho de Francisco Cândido Xavier, a obra de Emmanuel, ela está complementando a obra da codificação da doutrina espírita. Está desdobrando, na verdade a palavra correta é desdobrando, ela está desdobrando a obra da codificação. Então, o Emmanuel, nesse livro, que se chama Religião dos Espíritos, ele vai fazer um comentário em cima dessas questões que nós estamos falando, 918 e 919 do Livro dos Espíritos. E quando ele faz esse comentário sobre essas duas perguntas, ele diz assim, que naquele momento em que Jesus dialogou com o doutor da lei, o doutor da lei ainda não entendeu muito bem a parábola do bom samaritano, embora tenha dito naquele momento, quando Jesus pergunta a ele, quem é que é o próximo, aquele que usou de misericórdia, foi a resposta que ele deu. Quem foi o mais caridoso, aquele que usou de misericórdia. E aí, como ele não entendeu, o Emmanuel vai desdobrar nesse livro de Religião dos Espíritos, dizendo assim, e é de uma simplicidade as colocações trazidas pelo Espírito Emmanuel, para que entendamos o que é a caridade. Porque nesse texto do Evangelho, está dizendo assim, que tem que amar ao próximo, tem que amar, rezar por ele, tem que amar essas pessoas, é isso que está falando, tem que perdoar, é isso que está falando o texto. Então, são 3 situações que são trazidas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. São 3 situações distintas, amar, rezar e perdoar. É isso que está falando logo no início do texto. E aí, quando o doutor da lei pergunta, Jesus responde a ele assim, imaginemos uma pessoa que é desprovida do sentido da fala, portanto, é uma pessoa muda. E para aquela pessoa, qual seria a maior caridade que você poderia fazer para ela? Quer dizer, usar a sua voz para que ela se comunicasse. E a gente vê isso, Libras, aí, não é com relação à voz, mas com relação à audição, que hoje, em todos os palcos, em todas as palestras, a gente vê aquele pessoal fazendo os sinais. Quer dizer, aquilo ali, para quem ouve, é uma coisa que a gente não presta atenção na importância. Mas para aquele que tem uma questão auditiva,
Aquilo ali é de suma importância que haja uma pessoa fazendo os sinais. Então Jesus diz, para aquele que não tem o dom da fala, a maior caridade será você usar a sua voz para que ele possa se comunicar. Para aquele que não ouve, é você também usar os sinais para que ele tenha as condições de entender aquilo que você está falando. Para aquele que é desprovido da visão, a maior caridade que você pode fazer àquela pessoa é encaminhá-la. Existem cães, hoje a cidade está toda cheia de calçadas próprias para as pessoas desprovidas de condição visual. E ele ainda fala mais, aquele que tem uma doença contagiosa, a maior caridade que você pode fazer a ela é estender as mãos. E muitas vezes a gente não faz isso por receio do contágio. Contágio está em todo lugar e em todos os locais existem bactérias, existem micróbios, existe tudo em todos os lugares. A gente tem que ter os cuidados, mas não é pelo fato de estendermos a mão a uma pessoa que esteja com uma enfermidade infecciosa que nós também vamos contrair a enfermidade. Então tem que ter os cuidados, mas é o princípio da caridade segundo essa informação trazida pelo Espírito Emmanuel. Ele continua dizendo, aquele que é desprovido de liberdade, está preso. Aí você vai fazer uma visita àquela pessoa que está encarcerada. Existem muitos movimentos religiosos que visitam encarcerados, levando orações, levando mensagens, levando abraços a essas pessoas que estão encarceradas. Então, quer dizer, é uma grande caridade que se faz a essas pessoas. Mas é muita caridade também você estender a mão àquele que está caído na estrada, na rua, um mendigo. Aí você abre a porta do carro, um pedacinho só, e dá uma moedinha para ficar livre do problema. E ele diz que é uma caridade você conversar com essas pessoas, para abraçar essas pessoas. Por muito tempo nós tivemos um trabalho que era realizado à noite, nos sábados, que nós intitulamos Comboio de Luz, e muitos participaram conosco, e a gente levava para a rua à noite e entrava madrugada adentro, as mensagens, o lanche, o abraço, o passe, a oração. E foi um trabalho belíssimo que foi realizado. E as notícias, as histórias que nos eram contadas, são histórias assim que ficaram para sempre na nossa memória. Pessoas que perderam família, que foram andando, de repente estavam naquela situação. Qualquer um de nós podemos chegar a uma situação assim também. Basta que a gente tenha uma questão mental, um esquecimento, que saímos de casa e aí depois não damos conta de voltar, olha a situação complicada. Então, Emmanuel diz que você estender a mão àquele que está caído na estrada é uma grande caridade. Você visitar aquele que está enfermo, num leito de hospital, e às vezes nem conhece, para levar o passe, para levar a oração, é uma grande caridade. Mas também é uma grande caridade a gente aceitar as pessoas como elas são, sem discriminar e sem julgar as pessoas. E esse julgar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são, aí está mais envolvido com as questões próprias da nossa casa, da nossa família, aqueles que são mais próximos a nós. Porque nós, quando temos que conviver esporadicamente com alguém que não nos toca o coração, é mais fácil. Mas aquele que está sempre próximo da gente. Então, a necessidade da gente também ter a compaixão, ter a misericórdia, ter a indulgência para com essa pessoa. E dentro da nossa casa, certamente, existem pessoas muito diferentes de nós, porque nós estamos viajando aí na noite dos tempos e encontrando afetos e desafetos, no propósito da evolução até atingirmos a angelitude. E dentro desse conjunto de pessoas que convivem conosco, certamente
Nós não somos os mais adiantados espiritualmente, certamente também não somos os mais atrasados, mas existem alguns que a gente tem certeza que é mais atrasado do que a gente. É mais impaciente, mais nervoso, mais equivocado mesmo. E é para essas pessoas que a gente tem que ter também muita compaixão, indulgência, misericórdia para com elas. Agora, essa indulgência, essa misericórdia, ela também não pode ser alguma coisa assim no aspecto da omissão, porque a omissão também é algo muito grave, quando nós omitimos o nosso ponto de vista, a nossa opinião, que nós podemos mudar alguma situação e nós nos omitimos, também isso traz muitos transtornos para a sociedade. Muitas dificuldades que existem hoje, existem exatamente por conta das omissões. Então, a omissão também é alguma coisa que não devemos cultuar, não deve fazer parte dos princípios de um homem de bem. E o Emmanuel continua falando com relação a todas essas situações que ele diz: aquele que tem poder, ele não deve usar o poder para si, mas ele deve usar o poder para atender a comunidade. E a gente vê exatamente o contrário. Tem até um ditado que diz assim: Mateus primeiro os meus, né? Então, quer dizer, normalmente a pessoa, quando tem algum tipo de poder, ela vai usufruir desse poder para atender às suas conveniências e às pessoas que são mais próximas a ela. Então, isso denota egoísmo, denota orgulho, denota ignorância mesmo. E ele diz: aquele que é provido de bem material, quer dizer, aquele que tem condições financeiras, ele deve gerar empregos, gerar riquezas para juntar, reunir o capital e o trabalho para trazer mais prosperidade. Então, quer dizer, é uma maneira também da pessoa mostrar que é um homem de bem. Aquele que ilumina as consciências, um grande escritor, uma pessoa que mostra o caminho para outras tantas. E nós temos no movimento espírita a quantidade de livros e quantidade de expositores iluminando consciências. Então, esta é, na concepção dessa mensagem que a gente está fazendo referência a ela, do Espírito Emmanuel, uma pessoa iluminada. Pessoas iluminadas que iluminaram outras tantas, que trouxeram o conhecimento, que trouxeram a inteligência. Desde os primórdios da humanidade, nós vamos ver que existem, quando a gente vê lá o Velho Testamento, vamos ver muitos e muitos iluminados que lá estavam. Dentro daquela condição deles, eles eram pessoas muito preparadas. Nós observamos, por exemplo, a importância de João Batista, precursor do cristianismo, quando ele concita, quando ele chama, conclama as pessoas ao arrependimento. O grande trabalho de João Batista foi conclamar as pessoas, tanto que o batismo dele não era o batismo que depois a gente aprendeu. O batismo de João Batista, por isso ele se chama João Batista, João o Batista, porque ele que batizava, era conclamando as pessoas ao arrependimento. Porque nós só vamos mudar as nossas maneiras de agir, de pensar, quando nós tivermos essa consciência que estamos fazendo algo equivocado. Porque se a gente imaginar que está fazendo certo, a gente vai continuar daquela mesma maneira. Ele, percebendo que todos ali estavam bastante equivocados, preparando o caminho para a chegada do Senhor, ele então conclama essas pessoas ao arrependimento. Mas antes dele, outros profetas já falavam, já traziam a iluminação, já traziam a luz, como é o caso do profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que cantou a vinda do Senhor. É o profeta escolhido, predileto de Gesiel, que seria o futuro apóstolo Estevão. Nós vamos ver outros profetas do Velho Testamento também falando da beleza da chegada do Senhor. Quando Jesus chega ao templo de Jerusalém,
E lá está Simeão e Ana, um profeta e uma profetisa, portanto, médiuns. Eram pessoas iluminadas que perceberam a importância do advento do Cristo. Lá estavam eles. Jesus, nosso guia e modelo, é a luz maior da humanidade, governador espiritual do nosso planeta. Mas ele, quando ele vai, ele deixa também aqueles que são os prepostos dele. Os 12 apóstolos, os 70 discípulos, depois mais 2, 72, depois 500 da Galileia. Em todas as épocas, esses 500 da Galileia trouxeram luz. Nós vamos vê-los na figura dos santos, são considerados santos pela Igreja Católica. Vamos vê-los na ciência, vamos vê-los nas artes. Então, em todas as épocas, homens de bem palmilharam o planeta Terra. E ainda palmilham. Porque toda a Idade Média, que a gente fala que foi uma idade de muitas dificuldades, de muitas trevas, mas também foi uma idade de muita luz. Porque foi na Idade Média que surgiram as grandes universidades do mundo. Todas elas, as mais emblemáticas do mundo, surgiram na Idade Média. E na Idade Média também nos trouxeram, a Idade Média nos trouxe muitos que são considerados santos. A própria trajetória do Espírito Emmanuel, que começa em Roma como senador do Império e vai caminhando na Idade Média, ele também está reencarnado na Europa. Existe uma cidade na França que se chama Reims, e tem uma catedral lá, e essa catedral é em homenagem a um santo da Igreja Católica, São Remígio. É uma das encarnações do Espírito Emmanuel, ou Públio Lentulus, como queiram. Ele ainda reencarna no final do século XVII para o século XVIII, que está no livro Renúncia, como Frei Damiano, também na Europa, também santificado. E outros tantos santos da Igreja Católica, e muitos deles que trouxeram a assinar a codificação da doutrina espírita. Contemporâneo de Kardec, temos Dom Bosco, outro santo, e que trouxe uma luminosidade para o mundo como pedagogo que foi. Tanto que existe a congregação dos Salesianos, que é ligada a Dom Bosco. A congregação dos Agustinianos, ligadas a Santo Agostinho, que também é um doutor da Igreja, é um santo que traz também assinatura na codificação da doutrina espírita. Os agustinianos, eles têm um trabalho excepcional na área da educação. Muitos dos que aqui estão, certamente estudaram em colégios agustinianos. Então, essa iluminação, a gente fica imaginando que existem somente coisas negativas no mundo, e a gente observa a quantidade de pessoas que dedicaram a vida para as artes, para a educação, para a ciência. Nós já falamos aqui sobre o casal Curie, que é o professor Monsieur Curie e Madame Curie. Muitos que estão hoje fazendo tratamento com a radioterapia, ou já fizeram tratamento com a radioterapia, não sabem da importância desse casal. Ela foi prêmio Nobel 2 vezes. Dedicou a vida para a pesquisa, para conseguir descobrir o rádio, e aí vieram as curas, os benefícios próprios da civilização, e outros tantos cientistas que trouxeram tanto alívio à humanidade. Isso nós estamos falando de pessoas muito conceituadas, mas se nós descemos para o nosso dia a dia, nós vamos ver tantas pessoas também assim úteis à sociedade. É aquele médico humanitário, é aquele advogado que é mais psicólogo do que advogado mesmo, é aquela pessoa que, embora não tenha uma qualificação acadêmica, mas que realiza um grande trabalho humanitário.
Nós viemos para cá nos lembrando do seu Nilo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e quem nos trouxe essa informação foi o Divaldo, lá pelas décadas de 73, por aí assim, no ano de 73, década de 70, quando nós o procuramos e ele nos disse assim: Dr. Bezerra de Menezes está me dizendo que o mentor espiritual da casa de vocês é o seu Nilo, o seu José Romão Nilo. E quando a gente chegou a Goiânia, a gente foi procurar saber quem era o seu José Romão Nilo, ex-presidente da União Espírita Goiana, hoje Federação Espírita, e ele realizou um trabalho, ele morava ali, era bastante próximo do interventor Pedro Ludovico. Veio lá do Nordeste, por questões políticas mesmo, foi na época da ditadura de Getúlio Vargas, e ele, certo é que ele vai chega aqui em Goiás e se apresenta ao interventor, ele era telegrafista, e por aqui ele vai ficando. E essas pessoas que mudaram da cidade de Goiás, antiga capital, Vila Boa, para Goiânia, elas ficavam assim, lá na região do Rio, do Córrego Botafogo, ali onde está tudo complicado hoje, era ali que as pessoas moravam. Casas de madeira, todos eles morando em casas de madeira. E o seu Nilo, ele fez um trabalho que pouquíssimas pessoas sabem. Ele pegava aqueles meninos daquela região ribeirinha ali, com muito problema de vermes, porque a água não era tratada e as condições eram muito insalubres, e ele preparava o vermífugo para tratar aqueles meninos. Os meninos eram tratados assim. Ele reunia aquelas crianças, aqueles meninos, aqueles jovens, para lecionar a eles aritmética, as 4 operações, e também ensinar os meninos a leitura, alfabetizar as crianças. Quer dizer, olhe o trabalho excepcional que foi realizado por ele, numa situação assim muito modesta, que ninguém sabe, e ele fez. Mas ele não atendeu somente aos encarnados, não. A Federação Espírita, União Espírita Goiana, era ali na Rua 3, entre a Rua 24 e a Rua 20. Hoje acho que é Novo Mundo, qualquer coisa assim. Era ali a sede da União Espírita Goiana. Ele ia para lá à noite, o chão era batido, ele jogava água, os mais antigos sabem o que eu estou falando, jogava água para a poeira não subir muito, varria aquilo ali e começava o trabalho. Lia o Evangelho, fazia a preleção, doutrinava os espíritos, ficava ali, 1 hora e meia. A esposa dele olhava do outro lado e falou: coitado do meu marido, ele enlouqueceu mesmo. Porque não tinha uma pessoa dentro do centro, era só ele. Aí, os determinados dias, ele chegava ali, abria o trabalho, fazia oração, lia o Evangelho, explicava o Evangelho. Se aparecesse espírito lá, ele doutrinava os espíritos, fazia oração de encerramento, e ia embora para casa. E ela ficava horrorizada, falando: coitado, ele está doido mesmo, né? E o tempo passou, e na década de 60, ele teve uma enfermidade, desencarna, e mais um tempo, o Divaldo nos contando que ele estava, o Divaldo, no Cine Goiânia, nessa época, era Cine Teatro Goiânia, né? Estava preparando para uma palestra, e vê, chegando, aproximando-se do palco, um espírito com muita luz, e ele então para e observa que espírito que era aquele, e vê, nas palavras dele, era o seu José Romão Nilo, que já havia desencarnado, como a enfermidade dele havia sido um câncer de intestino. Nesse local brilhava muito, ele redimiu as dificuldades todas e estava ali se mostrando ao Divaldo envolto em muita luz. Então nós podemos fazer muito, não há necessidade de termos as condições financeiras, não há necessidade de termos as condições de poder, porque um abraço que a gente dá, um sorriso que a gente dá para aquela pessoa que esteja numa situação de muita dificuldade, de muito sofrimento,
Às vezes nós estamos trazendo a autoestima àquela pessoa. Não sabemos o grau de deficiência de autoestima que envolve as pessoas. Mas quando elas se sentem amadas, quando elas se sentem valorizadas, elas reagem melhor. E isso tudo a doutrina espírita nos dá as condições de realizarmos isso. Porque quando Kardec traz a codificação da doutrina espírita, e a codificação ela tem um tríplice aspecto, é ciência, é filosofia e é religião. E isso que nós discorremos aqui toda semana é o aspecto religioso da doutrina espírita. E esse aspecto religioso da doutrina espírita é que vai fazer a diferença. Nós temos um amigo, um eclesiástico, um padre, e ele nos diz assim: a doutrina espírita floresceu muito no Brasil, porque aqui no Brasil exaltou-se muito o Evangelho. Então, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, porque nós vimos nesse texto a importância do trabalho da caridade. Caridade todas as pessoas podem fazer, porque Kardec, quando formulou a questão sobre a caridade, os espíritos responderam a ele que não era nada de ordem material. As coisas de ordem material são necessárias enquanto necessárias nas palavras do Emmanuel, mas o importante é o espírito imortal. Esse espírito imortal é que nós temos que privilegiar, fazer as ações para engrandecer o nosso espírito. E engrandecer o nosso espírito é seguir a orientação: amai os vossos inimigos, fazei o bem pelos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, quando a gente procede assim, a gente está caminhando para ser perfeito relativamente, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Que Jesus nos abençoe, muita paz.